Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal no quadro O que Estou Lendo. Um vídeo onde faço uma resenha de algum livro ou capítulo para os interessados em comprar o livro ou para quem quer simplesmente saber ou ter noção de qual é o assunto desse livro. E hoje a resenha é sobre esse livro fantástico do Voddie Baucham Jr., Pastores da Família, pela editora Monergismo. Cara, o melhor livro que já li a respeito do assunto. Sério, pessoal, esse livro é muito saudável biblicamente, muito profundo e de fácil leitura, sem ser simplista, que é uma das maiores habilidades desse autor, né, na minha opinião. O Voddie Baucham é pastor da Batista Grace Family Baptist Church em Spring, no Texas. Ele também é deão, ou seja, líder máximo no seminário da African Christian University em Lusaka, no Zâmbia, e autor de ótimos livros como Família Guiada pela Fé e O que Ele Deve Ser. O livro Pastores da Família é dividido em 5 partes e 15 capítulos. Tem ainda, no fim, uma reflexão extra e mais 2 apêndices, com um total de 248 páginas de muita teologia boa e instruções preciosas aos pais. E se você é pai e está vendo esse vídeo, esse é um livro daqueles que, como o teólogo Jonas Madureira diz, abre aspas, é um dos livros que você não pode passar dessa vida sem ler. Galera, esse livro é simplesmente maravilhoso e ele vai tratar de um assunto fundamental para as famílias e para o reino de Deus, que é o pastoreio familiar. Você sabia que você é inteiramente responsável pelo pastoreio da sua família? É isso mesmo. Os pais estão diretamente ligados na formação de seus filhos. E geralmente, quando se fala sobre isso, todos concordam. Porém, na prática, quase sempre é diferente. Os pais super se preocupam com a formação acadêmica dos seus filhos, querem que eles tenham uma vida boa, querem que eles se casem com uma ótima pessoa, e é o que não está errado. Essa é a atitude correta de um pai ou de uma mãe. Mas, e se eu te perguntar, quantos estão inteiramente e intencionalmente ligados e comprometidos com o pastoreio dos seus filhos ou esposa? Quantos, além de formar os seus filhos academicamente, estão preocupados em formar Cristo no interior dos seus filhos? A maioria, como eu disse, está ciente que os pais são responsáveis pelo pastoreio e cuidado espiritual dos seus filhos. Mas na prática, o que muitas vezes vemos é uma terceirização dessa responsabilidade para a igreja ou para os líderes eclesiásticos. E aqui, quando o autor fala sobre responsabilidade de os pais pastorearem os seus filhos, não se trata de diminuir a autoridade que está sobre os pastores da igreja. Não é uma competição de discipulado, mas é retornar para os pais uma tarefa crucial que tem se perdido, que é o pastoreio familiar e o culto doméstico. Ou seja, a vivência com Jesus no dia a dia em família. Porque quando essa vida de devoção no lar não acontece, a probabilidade de se ter grandes problemas na sua família é quase certa. E quando se fala de culto doméstico, não se trata apenas de instrução, regras ou disciplina. Pastorear a família é um presente que o Senhor nos deu, que deu aos pais, porque além de ajudar os seus filhos, sua filha ou esposa na caminhada da fé, ainda constrói laços que vão resistir nos dias difíceis. E isso é uma das coisas que particularmente eu acho mais lindo nos mandamentos de Deus. Ele não está nos dando regras ou normas porque ele é um opressor que quer que a gente faça tudo o que ele manda. Não, Deus quer que nós possamos desfrutar com alegria de sermos santificados pelos seus caminhos. Todo mandamento de Deus é isso. Deus nos santifica e nos torna mais parecidos com o seu Filho. Porque se Deus manda ame, Ele quer quebrar a maldade que há no nosso interior. Se Ele manda oferte, doe, Ele quer quebrar a avareza do nosso coração. Se Ele manda perdoe, Ele quer quebrar o orgulho que é tão grande no interior do ser humano. A beleza das coisas existe, basta a gente olhar pela ótica correta. A beleza de se obedecer a Deus é se parecer um pouco mais com Jesus. Mas voltando para o livro, ele conta uma história que resume bem o propósito desse livro. Preste atenção nisso. Imagine como seria uma família a qual não existe pastoreio familiar. Como que você descreveria? Muitos poderiam descrever essa família como uma família totalmente desestruturada, uma família que, por exemplo, o pai está mergulhado na embriaguez, a mãe está infeliz com o casamento, os filhos mergulhados nas drogas, na prostituição, enfim, um caos.
Porém, nem sempre é assim. Imagine que aquela família doriana, aquela família que nos domingos estão nos cultos, o pai às vezes prega na igreja, a mãe é mulher de oração, está em todas as reuniões de mulheres, sempre é aquela irmã que procura algo para fazer na igreja. A filha desse casal é aquela adolescente cheia de energia, gosta de evangelismo na rua, gosta de ir em congressos, eventos. O filho gosta de videogame, de brincar com os amigos da igreja, enfim. Você veria algum problema nessa família? Você percebeu alguma necessidade de evangelismo ou de discipulado para essa família, bênção de Deus? A maioria diria que não. E é aí que Voddie começa a explicar o conceito que me chamou muita atenção e ligou um alerta na minha mente, que é quando ele começa a falar do conceito de separação da família. A maioria das pessoas não veria problema nessa família, mas quando se fala de pastoreio familiar, é preciso se atentar para alguns pontos cruciais que às vezes passam batido. Vamos voltar, por exemplo, e falar do dia a dia dessa família. Vamos supor que o pai chega em casa, vai ver sua TV para relaxar, a mãe cuida das coisas do lar, da comida dos filhos, porque no outro dia tem aula, a filha está no quarto lendo um livro de aventura e o filho também está no quarto jogando seu videogame. Qual o grande problema aqui? O problema não é de maneira nenhuma ver TV, porque ver TV não é pecado. Não é pecado cuidar dos filhos, não é pecado cuidar do lar. Não é pecado ler um livro de aventura e muito menos é pecado jogar videogame. Mas nesse lar existe uma separação, uma lacuna que deveria ser fechada com o pastor da família. Porque sem essa família perceber, cada um vive sua vida de uma forma, cada um tem um jeito de pensar. A escritura não é algo familiar nessa casa, não existe tempo de qualidade entre pais e filhos. E quando essa família vai para a igreja, acontece outro fenômeno que, ao invés de interromper esse ciclo, na verdade, esse ciclo de separação é reforçado. Porque quando essa família chega numa escola bíblica dominical, por exemplo, os pais vão para a salinha dos casais, os filhos adolescentes vão para o grupo jovem e as crianças vão estar lá na salinha dos pequenininhos e aí se iniciam outros problemas. Por quê? Porque os pais terão uma forma de pensar, os filhos outra. Os pais acham que os filhos são imaturos e impulsivos, os filhos acham que os pais são desatualizados e sem graça. Os pais não conhecem as mentes dos seus filhos, não só na vida cotidiana, mas principalmente não conhecem a mente teológica dos seus filhos. O que o meu filho acredita sobre Deus, por exemplo? Será que ele realmente conhece os conceitos da fé? Será que eles têm enraizados no interior deles o conhecimento de Deus? E para piorar tudo, junto com essa situação da separação da família, os pais não são mais a fonte de busca dos filhos para os dilemas da vida. Quando não se tem um pastor da família na casa, as respostas para as questões difíceis que sempre vêm na mente dos adolescentes vão ser respondidas por estranhos, porque muito provavelmente não têm os mesmos valores dos pais, as mesmas crenças, a mesma conduta, por exemplo. Percebeu a raiz do problema? E do porquê que é fundamental se levantar pastores da família no lar? Isso é uma demanda urgente. É algo que precisamos nos atentar, pessoal. É nesse sentido que Voddie foi muito feliz na análise, porque, assim, realmente muitas famílias vivem dessa forma. E eu sei que em meio a tanta correria e problemas, a gente realmente enfrenta barreiras para o culto doméstico e na vida de devoção no lar. Mas os cristãos precisam lutar contra isso. Nós precisamos lutar contra o cansaço, contra a preguiça, contra a falta de compromisso com Deus no nosso lar. Pastorear a família, eu sei que dá trabalho e nós vamos gastar a nossa vida nisso, mas a recompensa é eterna. Imagina, deve ser maravilhoso no Natal, a família reunida, de mãos erguidas, louvando a Deus em uma só voz, com fervor, com amor, com devoção. Uma família que tem entendimento correto a respeito de Deus. E esse é um dos assuntos que é tratado em um dos 15 capítulos do Pastores da Família, porque ele diz que pastores da família estudam a Bíblia e não deixam seus filhos sem respostas. Porque se o pai não responde um dilema, existirá alguém fora de casa que vai responder. E a resposta pode afetar a vida dos seus filhos para sempre. E diferente do que muitos acreditam sobre culto doméstico, o livro nos traz algumas dicas quando o assunto é a prática. Porque
porque muita gente fala, tem que fazer culto doméstico, mas não existem ferramentas, não existem instruções para os pais. E agora eu vou passar para você um passo a passo para que você saiba. Então vamos lá, pega aí um papel e uma caneta para anotar 5 passos práticos para o culto doméstico. Primeiro passo, como fazer? Em primeiro lugar, é preciso ter em mente que o culto doméstico não é literalmente como o culto dominical completo. Pelo contrário, é um período breve de 15 a 20 minutos de devoção diante do Senhor. Vocês cantam juntos, vocês oram juntos, vocês leem a Bíblia juntos, e é isso. Se dedicar um pouco todos os dias às práticas mudará a trajetória espiritual da sua família para sempre. Segundo passo, o que cantar? Vocês podem cantar grandes hinos da fé, cânticos de memorização de alguma doutrina da fé, cantar a palavra de Deus. Pessoal, o Salmo tem versos preciosos que podem ser fundamentais para isso. E o objetivo é ajudar a todos a aprender as grandes verdades eternas por meio da música. Se você tem filhos mais novos, talvez você queira cantar uma música por semana ou por mês para que eles possam aprender melhor e memorizar melhor. Mas uma advertência, é importante cantar canções bíblicas que centralizam a Deus e seus atributos, porque é um momento de memorização. Então, quanto mais teologia boa seus filhos ouvirem, melhor. Terceiro passo, o que ler? Quando o assunto é leitura, vocês podem ler versículos curtos da Bíblia. Provérbios, por exemplo, é um ótimo recurso, pois tem 31 capítulos que podem ser lidos um por dia. Também podem focar apenas em um livro da Bíblia, lendo aos poucos, fazendo reflexões curtas sobre o que leram, ou lendo um capítulo por vez, enfim. Também vale procurar uma literatura que trate algum tema específico da fé, algo que trará crescimento espiritual e conhecimento de Deus para todos. Quarto passo, como orar. Esse é um aspecto do culto que pode ser mais difícil. Muitos não têm o hábito ou o conforto de orar em voz alta, mas façam assim mesmo. Tragam entendimento a todos de que vocês estão em família, que é um lugar seguro para isso. E é legal focar nas orações bíblicas, como as orações que os apóstolos fizeram, a oração que Jesus ensinou, o Pai Nosso. E sim, crente ora o Pai Nosso, gente, por favor. Não confundam as coisas. É importante também trazer pedidos de oração, orar uns pelos outros e ver como Deus vai respondendo ao longo da semana na vida de cada um. Orar pelas lideranças da igreja, da cidade, do país, enfim. Motivos de oração não faltam na nossa vida. Quinto e último passo, quando fazer o culto doméstico? É importante descobrir um horário que funcione para sua família. Vocês acordam cedo, por exemplo? Façam nessa hora. Vocês tomam um café juntos, vocês almoçam juntos, jantam juntos? Faça nessa hora então. O que funcionar melhor para vocês, façam. E é importante ser constante e intencional. E por fim, perseverem, pessoal. Pessoal, esse vídeo já está chegando ao fim. E é claro que eu preciso lembrar que o que foi dito aqui não corresponde a tudo que foi tratado nesse livro maravilhoso. Sério, eu não consegui falar nem 1% das orientações e alertas que o Voddie traz nessa obra. Nele, você ainda encontra exemplos de como firmar as bases da fé no coração de seus filhos, desde a infância, através do catecismo, enfim, temas para outros vídeos que, com certeza, eu quero fazer mais para frente. E é claro, se você curtiu esse conteúdo, se você gosta de vídeos como esse, inscreva-se aqui no nosso canal para você acompanhar o nosso conteúdo. Se você achou que as coisas que foram ditas são importantes para você e para esse tempo, deixa um like no vídeo, porque me ajuda aí na divulgação desse conteúdo e dessa palavra para mais e mais pessoas. Deixa também nos comentários as suas impressões, suas críticas, seus elogios, suas sugestões, enfim. Diz aí para mim o que você achou desse vídeo e dessa breve resenha sobre esse livro fantástico, Pastores da Família. Você concorda que esse é um assunto relevante para esse tempo? Tem feito culto doméstico? Se sim, conte aí a sua experiência, para que a gente possa trocar um pouco e edificar uns aos outros. Eu agradeço a você que assistiu até aqui e espero de coração que esse conteúdo tenha te abençoado e te feito pensar sobre isso. Em breve nós teremos mais resenha, então esteja aqui comigo. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.